Como ter coragem sem sentir saudade? Ah, pergunta boa, hein, cara? Excelente pergunta. Bom, vamos lá. Primeiro vamos esclarecer pra gente fechar. Vou fechar com essa pergunta aqui. Por que ele tá perguntando isso, Braulio, né? Porque o Kelvin falou o seguinte. O Kelvin é um aluno meu, tá lá no Projeto Milhão, e ele falou o seguinte. Quando você tiver coragem de comprar, você vai sentir saudade, porque o preço é outro, né? E como ter coragem sem sentir saudade? Primeiro, para ter coragem, você tem que ter experiência. Ou seja, você tem que estar calejado com esse negócio. Ok? Tem que estar calejado com esse negócio. Ou seja, para você, essa grana, se ela não retornar, isso é. Todo mundo repete e é a pura verdade. Se essa grana não retornar, beleza, tudo bem. Deixa ela lá. Primeiro ponto. Segundo, você tem que saber o que está comprando. Talvez esse segundo ponto seja até o principal. Ok? Você tem que saber o que está comprando. Um exemplo. Quem mora em apartamento sabe a avaliação do apartamento que mora. Se um vizinho, né, na mesma coluna, no andar próximo, estiver vendendo pela metade do preço, o que você fala? Poxa, se eu tiver o dinheiro eu compro. Por quê? Porque você conhece. Você mora ali, você conhece a região, você sabe como é o prédio, você sabe como é o condomínio. E pela metade do preço, eu compro. Ali você tem coragem. Por quê? Porque você conhece o ativo. Qual é o erro? Qual é o problema? As pessoas compram um ticker. O que é um ticker? PETR4. Comprei Petrobras. O que você acha de Petrobras? Não, o que você acha? Por que você comprou Petrobras? Ou seja, você não sabe o que comprou. Esse é um problema. Eu não sei o que eu comprei. Logo, eu não tenho coragem de comprar mais. Já estou no meu limite. Quando você sabe o que você comprou e os preços estão amassados como o apartamento na sua coluna, você tem coragem de pegar a grana e ir lá e colocar mais para dentro. Ok? Por isso que para ter coragem, o segundo ponto, ou o primeiro ponto, aí a ordem dos fatores não altera o produto, é saber o que você está colocando para dentro. Por quê? Porque você vai estar pagando menos por um negócio que você sabe que vai dar certo. Tudo bem, não há certeza na renda variável, mas você tem grandes probabilidades de dar certo. Como conhecer melhor o que eu estou comprando? Primeiro, saber o que pode dar errado. O que pode dar errado na Petrobras? Me perguntaram. Você acredita na gestão? Não. Logo, você compraria? Não. Acabou. Ponto. A mais. Cara, começou com A mais. Pronto. A análise já foi por água abaixo. Quando você sabe, você vai e aumenta a bolada. Quando você tem a certeza do que você comprou, o preço é meramente o desconto do barata voa e você vai lá e aumenta a aposta. Não é? Pois é. É assim que é. Então, para ter coragem, você tem que saber o que você está comprando. Segundo e terceiro, não menos importante, então assim, não é por ordem, é o tamanho que você aguenta o tranco. Explico. Digamos que você tem uma carteira montada com Petrobras, vamos usar o exemplo de Ambipar. Petrobras, Ambipar e uma terceira ação, sei lá, uma Vale. Logo você tem duas blue chips, duas geradoras de caixa com pouco potencial de crescimento, e você tem uma terceira ali que é um barata voa, um negócio que pode multiplicar absurdamente. Tá, e aí, imagina a alocação dessa carteira, 80% Ambipar e 10% nas duas. Cara, você está no nível hard de risco. Logo, você tem coragem de comprar mais? Tem coragem de pôr 100% no negócio? Altamente arriscado? Logo, você não vai, você limita o teu risco, limitando, por exemplo, eu só aloco 10% do meu capital em Ambipar. Mas despencou, já era, eu já limitei em 10%. Por quê? Porque quando ela despencar, esses 10% talvez virem 6%. Logo, você vai ter coragem de trazer ele de volta para 10%. Só 10%, acabou. E você vai o quê? Trabalhar com aquele limite de 10%. Se cair, opa, vou colocar mais grana. E se explodir igual ela explodiu? Opa, vou ter que podar, porque o meu limite é 10%, eu não posso correr mais risco. Só que aí entra um outro problema, né? Que é a ganância. Também tem que tomar cuidado com isso. Começa a acertar, e você não faz o dever de casa. Você não faz o trabalho de ajustar aquela posição. Bom, então assim, esses 3 pontos são importantes. Primeiro, conhece o que você está fazendo. Saiba quem é, o que você está comprando. Então, você vai ter coragem de aumentar a posição.
Isso é o mais importante, talvez. Né? E outro, o tamanho daquele negócio. Senão você não tem coragem, você não dorme. Né? Já estou gigante, não vou fazer de novo, não sei o quê. Olha só, perdi muito dinheiro. Por quê? Porque lá atrás você tomou uma posição muito grande em algo que era muito arriscado e você não viu isso. Você não viu. Ah, eu comprei um monte desse negócio aqui, me falaram que era bom, eu comprei aí. Estou perdendo 40%, eu não tenho coragem de comprar mais. Porque lá atrás você já comprou muito. Agora, imagina, se for, você compra 1% da sua carteira num papel, 1% só. E esse 1% caiu 40%. Você vai ter coragem, claro que vai. Você não aumentou a aposta. Você está muito pequeno. Comprei só 1%. É pouquinho, nem fez estrago. Percebe a diferença da alocação? O Alexandre Póvoa, no livro dele, O Olhar de um Gestor, ele fala que 80% do seu resultado vem da alocação. 80%, e com experiência, eu acabo concordando com ele. Tudo bem, ele é muito mais experiente que eu, mas com a experiência eu passo a concordar com ele, cara. O maior resultado do investidor vem da alocação. As pessoas às vezes nem tomam ciência disso, nem percebem isso. Mas a maior parte do seu resultado vem da alocação. E outra, tem que ter estômago, cara. Tem que ter estômago. Sabe? Você tem esse estômago, você tá bem na renda da variável, então beleza. Se você tá, quando você tiver certeza, você tá diante de uma promoção. Você tá diante de uma promoção. E às vezes, cara, você vê que você está extrapolando o teu limite. Por exemplo, a ordem que eu pus em Ambipar a 9,32 foi muito maior do que eu me permitia correr esse risco. O que eu fiz? Ela começou a ser executada, eu falei, cancelei. Comprei menos do que eu coloquei de ordem e cancelei. Por que você fez isso, Gustavo? Porque na hora que começou a executar, eu vi que eu passei do meu limite. Ok? Eu passei do meu limite, cara. Então eu já cancelei. Não, chega, não vou executar mais. Tá? Então, pessoal, é isso que vai fazer você ter coragem. O limite, o tamanho da posição. E ter certeza do negócio, cara. Né? Eu comprei primeiro, usando 100% que eu ensino no FIA. Que eu paguei 9,32 nela. 100% que eu ensino aqui. Não tem nada fora do que eu ensino aqui. Eu conheço a empresa, eu sei da geração de caixa, eu sei por que ela está amassada, isso é importante, ou seja, eu sei os riscos, o risco que é, beleza? E outra, quem está no Projeto Milhão sabe, a análise técnica me mostrou a reversão. Quem está no Projeto Milhão sabe. Eu falei, está revertendo, mudou a força. Uma cesta após a outra, mudou a força. Pessoal, olha que a força mudou, E ali, como eu já sei tudo isso, eu meti a ordem, sem medo. Fui lá e pus a ordem. Pô. Só que o que me barrou de comprar muito foi exatamente a alocação. O tamanho que esse negócio ia ficar. Eu falei, não vou colocar ela lá para cima. Pum, cancelei. Não vou me expor tanto. Se eu tivesse executado a ordem que eu pensei, eu tinha ganho muito dinheiro. Muito dinheiro, porque ela dobrou em pouco tempo. Muito dinheiro. Eu estou pagando uma boleta de imposto gigante. Agora não, né? Não comprei tudo que eu queria. Mas por que eu estaria pagando imposto? Porque eu ia estar doido para reduzir ela. Alucinado para reduzir. Eu ia estar a posição dela ia ser muito grande. Eu ia estar louco para reduzir. E aí ia estar chateado porque eu ia ter que pagar imposto. Uma coisa que eu não gosto é pagar imposto. Mas enfim, né? Tem gente que gosta. Se alguém tiver aqui, alguém que gosta de pagar imposto, só mandar um e-mail que eu mando uns boletos. Eu tô cheio de boleto de imposto aqui. Então assim, eu ia ter que vender, né? Vender. Óbvio, com um baita lucro, pagar imposto sorrindo e tal, mas ia ter que vender. Por quê? Porque eu fiquei muito exposto a um case, a um ativo que para mim é um risco hard. Mas sem risco você não multiplica dinheiro. Beleza, né? Tá bom.